normalmente, como se não tivessem visto nada. No entanto, quando Quagmire e Marge voltam para a tela, todos param para escutá-los. Marge estava falando que achou fantástico o que tinha acontecido, e por isso Quagmire resolve ir até a casa dela para uma segunda rodada. Então mudamos para a casa dos Simpsons, onde não vemos o que acontece, mas escutamos tudo. Homer chega em casa mais cedo e flagra Marge o traindo e fica revoltado. No entanto, Quagmire se assusta e o mata com um tiro. Aterrorizada, Marge resolve chamar a polícia, e por isso Quagmire também a mata. Então Bart aparece depois de ouvir os tiros e encontra seus pais mortos, e por isso Quagmire também o mata. Vendo isso, Lisa fica preocupado com quem pagaria suas aulas de saxofone, então Quagmire também a mata. E depois só ouvimos o barulho de uma chupeta e um tiro. Hey, what's going on here? Get off my wife! Oh my god, oh my god! You shot my homie! I'm calling the police! Ay, caramba! Mom and Dad are dead! Oh no! Escalada. Quando Lois arrasta sua família para um jantar com a família de seu ex-namorado Ross, todos acabam sendo forçados a ficar escutando a outra família falar o quanto eram bem-sucedidos. E por isso, para não ter que admitir que sua família era um grande fracasso, Lois acaba concordando com uma ideia louca de Peter e leva toda a família para escalar o Monte Everest. Quando chegam no Nepal, os Griffins acabam encontrando a família de Ross e eles resolvem competir para ver quem chegava no topo primeiro. Com isso, os Griffins se esforçam ao máximo e passam por várias dificuldades e conseguem chegar no topo da montanha. Porém, descobrem que Ross e sua família já tinham chegado lá há muito tempo. Muito abalados, os Griffins resolvem descer a montanha, mas acabam ficando presos em uma tempestade de neve. E para piorar a situação, toda a comida deles tinha acabado, porque Peter comprou fitas de música ao invés de comida. Eles então acabam encontrando o filho de Ross, que tinha morrido congelado, e para sobreviver eles resolvem comer o garoto. Um tempo depois, os Griffins acabam encontrando Ross e sua esposa procurando por seu filho desaparecido, e fingem não saber de nada. Porém, quando eles chegam na base da montanha, Lois fica com a consciência pesada e insiste que todos deveriam voltar e salvar Ross. Eles então voltam e conseguem salvar a outra família. E no final, Peter ainda admite que comeu o filho deles. Peter, eu nunca vou esquecer o que fez por nós. Você é um bom homem. Tudo bem, vamos descansar. Melhoras, nós comemos seu filho. Pode ir! E se chegou até aqui, não esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder os próximos vídeos. Valeu e fui! Após visitar seus sogros para pedir a mão da filha deles em casamento, você se encontra no início de um misterioso apocalipse e precisa voltar até sua noiva grávida, que está em perigo. O que você faria? Você conseguiria sobreviver? Eu acho que não. Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar o Will cruzando um cenário apocalíptico para resgatar sua noiva. E eu vou te mostrar por que você não sobreviveria em A Próxima Parada Apocalipse. Começamos acompanhando Will e Sam em um consultório médico fazendo um ultrassom e descobrindo que eles iriam ter um menino. Depois disso, Will está a caminho do aeroporto para visitar os pais de Sam, para pedir a mão dela em casamento. E o Will não parece estar muito feliz em fazer essa viagem. Chegando em Chicago, descobrimos por que esse cara não estava muito afim de ir até lá. O seu sogro Tom não parece gostar nem um pouco dele, pois já de cara ele dá um jeito de se livrar de Will. Como esses dois parecem se odiar, o clima fica constrangedor bem rápido, e dá pra ver que Tom é um ex-militar. Para tentar iniciar uma conversa, Tom fala de uma foto de 3 anos atrás, mas Will resolve corrigir o cara falando que era de 5 anos atrás, e que ele tinha ido junto nessa viagem. Digamos que ficar corrigindo o sogro, que não vai muito com a sua cara, não vai ajudar em muita coisa, né? E na tentativa de puxar outro assunto, o Will fala sobre o barco. Justamente o que Sam tinha dito antes para ele não fazer, pois parece que alguma coisa séria rolou com esse barco no passado. Provavelmente o Will deve ter destruído ele, já que Tom manda rapidamente ele largar a miniatura. Na conversa do jantar, Tom comenta que não estava muito afim de ajudar eles com o casamento. O Will tenta comentar que estava com um bom emprego e não necessitava de ajuda, e ele também conta um pouco dos planos dele. Mas digamos que o Tom não alivia para o cara.
Eles começam uma pequena discussão, com Tom falando que ele levou a sua filha para longe, e o Will diz que aquilo foi uma ideia dela para conseguir ficar longe do pai controlador. E aí, finalmente, Will perde a paciência, e Paula fala que já estava tarde e era melhor Will ir embora. No dia seguinte, Will acorda com Sam ligando para ele, e os dois conversam sobre o que aconteceu na noite anterior, mas a ligação acaba sendo interrompida por Sam dizendo que algo aconteceu e a energia tinha caído. E digamos que pelo som que ele escutou, provavelmente não era algo bom e parecia com o som de um terremoto. Depois disso, Will chega no aeroporto e nota que todos os voos foram cancelados, e logo ele vê uma notícia falando sobre um evento sísmico que aconteceu na costa da Califórnia, e dependendo de onde aconteceu esse terremoto, um tsunami pode ser gerado. E após ver 2012, nós já sabemos o estrago que isso pode causar, né? Além desse abalo sísmico na Califórnia, dá pra ver na notícia que na Europa estava tendo várias mortes devido a uma onda de calor. A Terra não parece estar muito feliz nesse filme. Não demora muito pra energia acabar no aeroporto também. Will então procura por um táxi para voltar até a cidade. Chegando no apartamento, Will fala com Tom sobre a ligação de Sam e o casal já estava fazendo as malas para ir embora dali. E esses dois são bem preparados, hein? Will comenta que iria voltar para o aeroporto para tentar pegar outro voo, mas como ele acabou de voltar de lá, isso nem fazia sentido. Tom então explica para o cara que aquela não era uma situação comum, pois algo aconteceu a mais de 3.000 quilômetros dali, em Seattle, e a energia foi cortada em Chicago. Além disso, caças F-22 estão passeando pela cidade, o que não é muito normal também. Tom comenta que agora não era a hora de esperar a energia voltar, e sim de decidir o que iria fazer e agir. E Tom parece ser um cara que assiste o canal. Tom fala para Will que Paula iria ficar em um lugar seguro, e que ele iria buscar a sua filha em Seattle, e Tom pergunta se Will estava disposto a ir junto. Bom, aqui com certeza já seria bem difícil sair da cidade, pois o trânsito estaria completamente caótico. Eles estavam sem celular e até mesmo o GPS estava fora do ar. Os dois vão até um posto, abastecer o carro e pegar alguns galões reservas para a viagem. Não demora muito para uma garota reparar no carro de Will, e ela chega dando em cima dele. Porém, isso era um esquema para outros dois caras chegarem e roubar o Will. Felizmente, Tom chega e interrompe os malandros, só que um dos caras pede por dinheiro. E Tom comenta que iria pegar a grana no porta-malas, só que ele saca sua pistola e assusta os caras que correm dali. Pelo menos alguém ali sabe o que está fazendo. Will ter ficado fora do carro dando bobeira, sabendo que as ruas já estão caóticas, é dar muito mole. Ele deveria ter terminado de abastecer o carro e entrado para aguardar Tom retornar. Em situações assim, se ele estivesse dentro do carro, Will poderia apenas ter ignorado a mulher, ou ela talvez nem veria ele. Will acaba ficando bravo com Tom por causa da pistola, dizendo que ele deveria ter avisado sobre a arma. Mas Tom comenta que se ele não tivesse feito aquilo, aqueles caras poderiam ter pego o carro e a viagem acabaria por ali mesmo. E Tom era um ex-militar, era bem óbvio que ele estaria armado. Com certeza, se Will estivesse sozinho, ele teria perdido o carro e todo o seu dinheiro ali mesmo, além de ter levado uma surra. Já dá pra ver que ele é totalmente despreparado para uma situação assim, e ele não iria muito longe sem Tom ao seu lado. Os dois seguem a viagem e chegam até uma autoestrada fechada por militares. O sargento diz para Tom que a estrada estava interditada por segurança devido à falta de energia. Se eles tivessem um pneu furado ou um acidente, eles não conseguiriam nenhuma ajuda. Mas Tom não aceita a sugestão do sargento e sai do carro para conversar com o militar. Ele explica que passou uma boa parte da sua vida servindo como fuzileiro, e ele fala que precisa ir até a sua filha, que está naquela direção. A história de Tom funciona e o sargento libera a passagem dizendo que eles iriam pegar a próxima saída. Você como civil dificilmente iria passar dessa parte e seria mandado de volta para o caos que estava na cidade, com pessoas atacando outras pessoas e saqueando lugares. Então provavelmente sua casa não seria um lugar seguro. E pelo que deu pra ver, o negócio é bem sério. Os militares estão mobilizando tropas, veículos terrestres e caças para todos os cantos do país, indicando que provavelmente o país inteiro está sendo afetado. A dupla passa por uma placa avisando para não dar carona, pois existia uma prisão por ali. Não demora muito para uma viatura policial aparecer e mandar eles encostarem. Will decide descer, falando que o policial não teria como checar as placas do carro, mas Tom nota que o cara não era um policial e manda Will entrar no carro novamente. Mas para evitar que Will leve um tiro, Tom joga seu carro em direção ao carro do falso policial. E depois, Will consegue entrar pela porta do banco traseiro para eles escaparem. Tom então pede para Will pegar a pistola SIG no porta-malas e carregá-la. Will não sabia nem colocar o pente na arma, e Tom manda ele atirar. Porém, ele não consegue, pois não tinha colocado a bala na câmara. Por sorte, Tom conseguiu usar um carro abandonado como distração, fazendo a viatura bater nele. E depois, eles entram em uma estrada paralela e apagam os faróis para não serem percebidos pelo prisioneiro. Mas
Mas assim que Tom acende os faróis novamente, ele encontra alguns cervos na estrada e tenta desviar e acaba batendo em uma árvore. Quando Will acorda, o prisioneiro está chegando no carro, mandando Will sair de lá, mas Tom ataca o cara por trás e finaliza ele com suas próprias mãos. Aqui, Will novamente errou em sair do carro para falar com o policial. Mesmo que eles não tivessem visto aquela placa sobre a prisão, a abordagem normal da polícia quando ela para seu veículo é do oficial caminhar até o motorista e pedir pelos seus documentos. Como Tom notou que aquele cara não era um policial, eles poderiam ter fugido dali rapidamente, quando o cara estivesse se aproximando do carro, ou até mesmo, Tom poderia ter atropelado esse cara, garantindo que eles não fossem atacados. E caso eles chegassem a ser abordados e a dupla notasse que o cara não era um policial de verdade, ele podia apenas acelerar o carro e sair dali rapidamente. Até o prisioneiro voltar para a viatura e perseguir esses dois, o Cadillac de Tom já estaria bem longe dali. Esse carro chega até 200 km por hora, em questão de 17 segundos. Seria bem fácil despistar o carro da polícia. Após finalizar o cara, ele comenta que pode ter quebrado uma costela naquela batida. E provavelmente quebrar um osso, ainda mais da costela em um apocalipse, não deve ser muito legal. Geralmente essas fraturas não são graves, e acabam se curando sozinhas em alguns meses. E enquanto a fratura se cura, você toma alguns analgésicos para facilitar a sua respiração. Mas se o pulmão ou outro órgão importante for perfurado, as coisas podem ficar bem complicadas, e Tom iria precisar de uma cirurgia para continuar vivo. Eles usam aquela viatura para rebocar o Cadillac, que após a batida parece estar tendo problemas, e eles tentam achar uma oficina. No segundo dia, a dupla chega até uma reserva indígena, e por sorte, eles são recebidos por Ricky, uma garota que trabalha em uma mecânica na reserva. Will comenta sobre o acidente e Ricky rapidamente pergunta onde estava o policial, e Tom inventa uma desculpa dizendo que o carro estava abandonado. Ela comenta que iria dar uma olhada no carro, mas se precisasse de novas peças não teria o que fazer. Novamente, eles escutam pessoas no rádio e ninguém tinha ideia do que estava acontecendo. Até mesmo existiam pessoas cogitando uma terceira guerra mundial. Depois, eles veem alguns pássaros se comportando de maneira diferente, mas eu só vou explicar esse comportamento no final do vídeo. Ricky conserta o carro e diz que eles podem ter problemas de vazamento durante a viagem. Tom então tenta convencer a garota a ir com eles oferecendo $1000, e de quebra ela ficaria perto da Califórnia, que era para onde ela gostaria de ir para escapar daquela aldeia. Porém, Ricky comenta que não iria sair dali com dois caras suspeitos que chegaram lá com uma viatura da polícia, rebocando um Cadillac. Ela finaliza apontando para o Will e dizendo que ele estava com sangue por todo o rosto. E a garota está totalmente certa, ninguém em sã consciência se meteria nessa situação. Mas novamente, Tom conta a história sobre o que eles estavam fazendo, e mesmo assim, Rick parece não ter ficado convencida. Mas antes deles saírem, ela diz que se Tom pagasse $2000, ela iria. O trio faz os preparativos para partir, e Tom coloca algumas fitas na lanterna traseira do carro, para evitar que eles sejam vistos durante a noite, o que é uma ótima ideia. Eles pegam um trecho de estrada de chão e reparam que existe um carro atrás deles, mas como eles estão com as lanternas traseiras cobertas, ninguém no carro viu eles. Tom manda o Will desligar os faróis e parar o carro no acostamento, para seguir o outro veículo.
Após um tempo na viagem, Rick mostra sua bússola, que está completamente desregulada. E no caminho, outro carro aparece na contramão e acaba causando um acidente. O trio até vai ver se eles poderiam fazer algo, porém todos os ocupantes estavam mortos ou gravemente feridos. Tom diz para todos voltarem para o carro, mas Rick fica travada e não consegue se mexer. Não demora muito para batedores aparecerem atrás de itens nos carros. Tom acelera o carro e só para Rick entrar, pois o Will insistiu nisso. Durante a noite, eles param para abastecer e avistam algumas nuvens bem estranhas, e uma grande tempestade se forma com vários raios. E por causa da pouca visibilidade, Tom precisa parar o carro embaixo de uma ponte para esperar que a tempestade passasse. No dia seguinte, eles chegam em uma pequena cidade e Will comenta ter amigos lá. Mas Tom fala sobre eles continuarem com o plano. Will insiste que eles poderiam parar lá e verificar o carro e pegar água. Só que chegando na entrada da cidade, tem uma placa gigante dizendo apenas residentes e uma milícia armada bloqueando a entrada. O xerife da cidade chega e fala que não tem nada lá para eles. E o Will precisa contar toda uma história sobre o amigo dele, provando que conhecia alguém na cidade para conseguir convencer o xerife. Enquanto eles dirigem até a casa do amigo de Will, mais mensagens são ditas no rádio, perguntando se aquilo era um ataque vindo da China ou da Coreia. Chegando na casa, Maggie comenta que seu marido estava em uma viagem a São Francisco, quando tudo aconteceu, e ela não teve resposta dele até agora. Will comenta que Adam ficaria bem, pois ele sabia se virar. E quando eles vão embora, Will reforça para Maggie que tudo ficaria bem e seu marido iria voltar, o que eu acho bem difícil. Depois disso, eles carregam o carro com alguns galões de água e o trio continua a viagem. Eles passam por um avião militar que caiu no deserto e se perguntam se ele foi abatido. Porém, a tempestade do dia anterior pode ter derrubado esse avião. Eles avistam o parque aquático da estrada e decidem ir até lá para verificar se tinha alguma coisa útil. Chegando lá, Rick decide pular na piscina para se refrescar, pois parece que a temperatura estava aumentando da mesma maneira que tinha acontecido na Europa. Porém, a água da piscina estava fervendo e ela sai correndo de lá. Então o grupo se separa. Rick fica encarregada de buscar gasolina nos carros, e Tom e Will vão procurar comida e água na lanchonete. Tom escuta alguns barulhos no fundo e vai checar, mas era Rick quebrando uma máquina de vendas. Ela diz que já tinha achado gasolina e que os carros estavam com pneus cortados. E quando Tom vai pegar os galões, vemos que a sua fratura está piorando cada vez mais. Se separar em um lugar assim é bem perigoso. Rick estava desarmada, então ela facilmente poderia ser usada como refém. Pode ser que se isso acontecesse, Tom abandonasse a garota, mas eu acho que isso seria bem difícil dele fazer. Após notar que os carros estavam com os pneus cortados e a caixa registradora estava sem dinheiro, eles precisavam reagrupar imediatamente, pois alguém tinha passado por aquele local, e existia uma chance de ainda ter pessoas por ali. Eles poderiam acabar perdendo o carro e ficando perdidos naquele local isolado. A viagem segue e eles chegam em uma parte da estrada completamente devastada por um incêndio. E o Will vê uma mulher na estrada que diz estar com o pneu furado, e o Will decide ajudá-la. Ele e Rick saem do carro para ajudá-la, mas um cara armado aparece pedindo pela gasolina deles. O Will tenta lutar com um dos caras, mas acaba sendo rendido, e Tom tenta aproveitar um momento de distração dos ladrões para sacar a sua pistola, mas a costela fraturada acaba impedindo que ele faça movimentos bruscos. Então os dois pegam a gasolina e fogem. Eles começam a perseguir os ladrões pela estrada, e rapidamente alcançam eles. Tom passa a arma para Rick e manda ela atirar nos pneus do carro. Enquanto isso, Will fica repetindo várias vezes para ela atirar, e ficar pressionando alguém para atirar não ajuda em nada, só iria acabar fazendo Rick errar. Ela acerta um pneu que faz o carro capotar. Os dois vão até o carro pegar os galões, e assim que eles saem de perto, o veículo explode. Eu nem preciso falar que a decisão de Will parar e ajudar aquela mulher no meio da estrada foi extremamente estúpida. A chance daquilo ser uma emboscada era muito alta. Eles ainda tiveram sorte que após Will reagir, o cara simplesmente não matou todo mundo ali. Além de que facilmente ele poderia ter estragado o carro novamente nessa perseguição que ele fez. Após o que aconteceu, Rick fica completamente abalada e pede para Will parar. Ela diz que não iria mais andar com eles e acabar matando pessoas sem querer. Ela comenta que iria ficar ali mesmo e iria se cuidar, pois ela fazia isso desde o dia que nasceu. Já no carro, Will comenta com Tom sobre eles esperarem Rick retornar. Porém, o dia amanhece e ela tinha realmente partido. Depois disso, ela nunca mais é vista. Os dois continuam a viagem e o estado de Tom piora a cada minuto. Eles avistam um trem descarrilhado no caminho e o Will vai até lá buscar mantimentos. Na volta, o pulmão de Tom começa a entrar em colapso e ele não consegue respirar. Por sorte, ele tinha uma agulha e mostra para Will o que fazer para liberar o ar. Eles continuam a viagem conversando e descobrimos que na verdade quem bateu o barco foi Sam, e ela nem lembrava disso pois tinha bebido. E o Will diz que assumiu a culpa para que Tom não brigasse com ela. À noite, eles chegam em uma cidade e logo na entrada existia uma ponte cercada por vigilantes bem armados. E um deles pede para que o Will siga em frente e pare o carro, dizendo que eles poderiam ajudar. Porém, o Will não segue a ordem do cara e dá a ré para tentar escapar.
escapar dali. Eles começam a ser perseguidos pelos motoqueiros e o Will faz várias manobras para tentar despistá-los. Ele dá meia volta e vai até o final da ponte, onde uma caminhonete vinha na contramão. E Tom manda ele jogar um pouco o carro para a esquerda, que ele iria finalizar o cara da caminhonete. Definitivamente eles não escapariam dessa ponte. Ela estava bem cercada por homens armados e carros nos dois lados. Will era um advogado que alguns dias atrás nem sabia colocar um pente em uma pistola. E agora ele está atirando enquanto dirige e fazendo manobras no carro ao estilo Velozes e Furiosos. Ok, eu exagerei um pouco, não chegou nada perto disso aqui. Mas mesmo assim, ele não conseguiria escapar daqui. Em qualquer uma dessas situações, ele bateria o carro e acabaria levando um tiro logo na sequência. Após Tom finalizar o cara da caminhonete, Will está comemorando com a adrenalina mil por ter escapado. Mas ele nota que Tom acabou morrendo devido à sua fratura. Então Will continua sua viagem com o corpo de Tom no banco traseiro. Mas não demora muito para o carro acabar dando problema no meio do caminho, e ele precisa seguir andando. Então Will decide colocar fogo no carro com o corpo de Tom lá dentro. Eu sei que é o sogro dele e o cara queria dar um funeral decente para o cara, mas ele está sobrevivendo em um apocalipse e não em um episódio de Supernatural. Gastar toda a sua gasolina e um sinalizador para queimar um carro com o cara dentro é muita burrice. Will pede carona na estrada e uma família para ajudá-lo. O homem sai do carro e pergunta para onde ele estava indo. O cara concorda em levar o Will junto, porém se ele tivesse gasolina, com certeza seria bem mais fácil para ganhar uma carona. Definitivamente, Will teve muita sorte aqui. Eles seguem viagem e por coincidência eles estavam próximos da casa do pai de Will, que estava completamente vazia e parecia ter bastante mantimentos, o que seria bem difícil de acontecer nessas situações. Provavelmente alguém já teria invadido a casa e pego seus mantimentos, ou estaria usando ela como base e não aceitaria convidados. Will comenta com aquele cara que tinha 3 semanas de comida e um carro sem gasolina na garagem. Ele deixaria tudo aquilo para a família do cara, mas ele queria o seu Jeep em troca, para seguir a sua viagem. Eles fazem um acordo e Will segue sua busca. Ele finalmente chega em Seattle, mas a cidade está totalmente destruída, e logo que ele chega na entrada, uma chuva de cinzas começa, e fica praticamente impossível respirar dentro da cidade. Por sorte, Will encontra uma máscara em um caminhão dos bombeiros, e existe um vulcão chamado Monte Rainier, próximo de Seattle, e com certeza ele entrou em erupção. Além desse vulcão, existem mais 5 vulcões ativos próximos, que também podem ter entrado em erupção ou vão entrar. Eu até pesquisei o nome da doença causada por respirar as cinzas vulcânicas, porém o nome da doença simplesmente é a maior palavra da língua portuguesa, então eu vou deixar ela aqui no vídeo, e vocês podem se divertir tentando ler. As chances de Will acabar ficando doente por respirar as cinzas vulcânicas sem máscara era muito grande, pois ele não iria encontrar uma máscara facilmente assim, logo na entrada da cidade. E mesmo que ele ficasse dentro do carro, ele correria perigo. Ele vai até o seu apartamento, e chegando lá ele encontra tudo destruído, só que tinha um endereço escrito em uma porta, falando para o Will ir até lá. Tudo bem que essa porta parecia ser metálica e reforçada, mas se as paredes de concreto foram destruídas, nada impediria que essa porta fosse arrancada e arrastada para outro lugar. E além disso, outras pessoas poderiam encontrar esse aviso e ir até lá para verificar se era um lugar seguro ou não, e até mesmo tentar tomar o abrigo para si. Will vai até o endereço e ele é recebido por Jeremiah atirando para cima, tentando assustar o cara, porém ele só está gastando munição à toa. Mas Senna aparece e corre até o Will, dizendo que Jeremiah era o vizinho deles, e digamos que esse cara não está muito feliz por Will ter aparecido. Provavelmente ele estava torcendo para Senna ter ficado viúva, para ele fazer igual o Shane em The Walking Dead, cuidando dela e sendo o pai do bebê que estava para nascer. Bom, nós já sabemos como isso acabou, né? Durante a noite, Will acorda com alguns tremores e vai até o quintal da casa. Ele acaba vendo uma aurora boreal e depois disso ele encontra Sam e Jeremiah fazendo uma fogueira na floresta. Eles dividem uma bebida e começam a conversar. E Jeremiah comenta que tudo aconteceu muito rápido, e em questão de 15 minutos, o mar já estava recuando, e após um terremoto, esse é um sinal muito claro de que um tsunami está por vir. Geralmente em locais onde acontecem terremotos, o recuo do mar pode ser usado como um sinal de tsunami. Porém, geralmente turistas ficam surpresos com esse fenômeno e param para observar, sendo que esse é um sinal que você deveria correr para as colinas, literalmente.
Mas por exemplo, se você ver isso acontecendo no Brasil, dificilmente será o presságio de um tsunami, pois as chances disso acontecer aqui são praticamente nulas. Geralmente se você vê esse fenômeno aqui é por causa da maré. Até existem falhas tectônicas no Brasil, porém elas não causam tremores significativos. Em 2020 até tiveram terremotos que chegaram a 6.9 na escala Richter, porém esses terremotos ocorreram no meio do mar e não foram sentidos em terra, e eles moveram as placas horizontalmente, e para um tsunami acontecer, elas precisam ser movidas verticalmente de cima para baixo. Sen continua falando, e diz que eles estavam a uns 3 km quando as ondas chegaram, e Jeremiah diz que acreditava que aquilo não era um terremoto, e sim uma bomba criada para acabar com a humanidade. E ao mesmo tempo, um vírus foi solto, acabando com toda a rede elétrica do país. Mas Will fala que Jeremiah estava louco, e o que ele viu no caminho até chegar lá não poderia ter sido criado por humanos. Antes de ir deitar, Will fala que nenhum dos dois sabia o que estava acontecendo, e Jeremiah deveria parar de tentar bancar o inteligente. Então Jeremiah pede para ver a arma de Will, e verifica que o cartucho dela estava sem munição. Porém aqui podemos ver que Will retirou a bala do cartucho, pois ele tinha uma antes de entrar em Seattle, e nós não vimos ele atirando em ninguém. Depois disso, Will e Sen vão para o quarto dar uma relaxada, e no dia seguinte, Will encontra Jeremiah mexendo no seu carro. Ele vai perguntar por que o cara estava fazendo isso, e Jeremiah comenta que tinha algumas crianças brincando por lá. Depois disso ele fala para Will que as crianças estavam na floresta e que ele iria mostrar para ele. Obviamente isso era uma armadilha para matar o Will e ficar com Sen, mas Will já sabia das intenções desse cara, provavelmente porque ele não soube disfarçar nem um pouco. E antes que Jeremiah tenta atirar, Will saca a pistola e mata o cara. E no mesmo momento, um vulcão parece ter entrado em erupção. Ele corre até a casa e pega a Sen, e os dois fogem pela estrada, com uma nuvem gigante de poeira e magma seguindo o casal. Um pouco antes da nuvem alcançar os dois, ela se dissipa e o casal acaba escapando. E sim, o filme acaba aqui. Por mais que não tenha um final concreto para Will e Sen, obviamente todo mundo morreu na Terra. Após ver todos os fenômenos que aconteceram, como terremotos, erupções vulcânicas, altas temperaturas e bússolas não conseguindo encontrar o norte magnético do planeta, podemos atribuir a causa desse apocalipse à inversão dos polos magnéticos da Terra. Dá pra notar isso quando os pássaros acabam meio que ficando sem rumo naquela cena na reserva indígena. Esses animais conseguem perceber o campo magnético da Terra e usam ele para fazer suas migrações. Somando isso à bússola de Rick, que estava girando sem parar, tudo indica que os polos magnéticos da Terra se inverteram, além do aumento gradativo da temperatura média global. A inversão dos polos magnéticos acontece em um espaço de milhares de anos, e isso ocorreu algumas vezes na história do planeta. E quando isso acontece, a Terra pode ficar mais suscetível à radiação vinda do Sol. E caso a radiação gama consiga entrar em nossa atmosfera, a vida aqui seria extremamente prejudicada. Os raios gama conseguem atravessar chapas de aço de até 15 centímetros de espessura e causam danos em profundidades diferentes do organismo humano, causando a morte de células. E caso esse tipo de radiação entre por muito tempo na Terra, com certeza os seres humanos desenvolveriam doenças como o câncer. E isso parece ter sido a causa principal do apocalipse que vimos no filme, juntando todos os outros fenômenos, causando uma destruição total do planeta. Com todos esses desastres que vimos no filme, como terremotos, tsunamis, erupções vulcânicas, tempestades elétricas e o aumento da temperatura, iriam garantir que os humanos fossem extintos da Terra, pois eles não conseguiriam sobreviver ao calor e nem produzir alimentos ao passar dos anos. Fala galera, esse foi porque você não sobreviveria à próxima parada, Apocalipse. Você acha que conseguiria sobreviver a tudo isso? Me contem nos comentários. E se você curte vídeos sobre filmes, eu tenho um outro canal, onde eu falo resumidamente sobre vários filmes. Se você quiser dar uma conferida lá, eu vou deixar um vídeo aqui no card e também na tela final desse vídeo. Dá uma conferida lá galera. Não esqueça de deixar o seu like se você gostou do vídeo e inscreva-se no canal, ativando o sininho para receber as notificações aqui do Derrotando Filmes. Muito obrigado por assistir. E lembre-se que se a Terra decidir aniquilar os humanos, a única coisa que pode ser feita é aceitar que você não vai sobreviver. Você mora ou decidiu visitar a cidade mais ao norte dos Estados Unidos. Porém, vampiros sedentos por sangue decidem atacar essa cidade exatamente na época do ano onde a escuridão total reina por 30 dias seguidos. O que você faria? Você conseguiria escapar ou lutar contra essas criaturas? Nesse vídeo de Derrotando Filmes, nós vamos acompanhar Eben e os moradores de Barrow e tentar tomar melhores decisões para derrotar os vampiros de 30 dias de noite. Esse filme se passa em Barrow, uma cidade no extremo Alasca, intitulada como a mais ao norte dos Estados Unidos. E realmente, ela fica longe de qualquer outra cidade. O filme apresenta a cidade falando que durante o inverno,
ela fica 30 dias na escuridão e que não existe nenhuma estrada para o local. Mas eu pesquisei aqui e existem algumas pessoas que já fizeram a viagem até lá de carro, sem precisar de estradas. Provavelmente no inverno tudo deve ficar congelado, então com algumas correntes ou pneus especiais para gelo e neve e carros preparados para lidar com o clima, é possível chegar até lá. E os cidadãos de Barrow também devem ter veículos assim. Além disso, tem um pequeno detalhe, pessoal. O filme diz que são 30 dias de noite, mas eu fui dar uma conferida se realmente era isso, e eu achei um pequeno problema. Na verdade, são até 67 dias de escuridão, e aí dá uma complicada, né? Após essa pequena apresentação, vemos esse doido que está observando o navio dos vampiros, e provavelmente ele desembarcou junto com ele e foi mandado na frente para fazer os preparativos para os vampiros. Barrow é uma cidade onde a pesca baleeira é explorada para a sobrevivência dos moradores. Talvez esse navio fosse visto por algum barco pesqueiro ou até mesmo pego por algum radar. E provavelmente isso levantaria suspeitas, afinal em uma cidade monótona dessa, ver um navio desconhecido chegando vai acabar atraindo a atenção da população. Então no último dia de sol, os policiais da cidade encontram vários telefones via satélite queimados, o que começa a levantar suspeitas. Obviamente, alguém quer deixar essas pessoas incomunicáveis, porém, como é a primeira coisa estranha acontecendo no dia, eles não levam muito a sério. A população dessa cidade é de 4.000 pessoas, porém aqui tem apenas 563 pessoas e parece diminuir para 152 durante o inverno, porque muitas pessoas estão se preparando para ir embora. Logo Eben é chamado para investigar alguns cachorros que foram mortos. Nessa parte é apenas maldade, pois eu não entendi o motivo de matar os cachorros. Tudo bem que eles podem ser usados para transportar pessoas, mas durante o filme nós vamos ver que pela velocidade dos vampiros, você não ia conseguir escapar de trenó com os cães. Então provavelmente eles não queriam ser detectados por esses animais. Também conhecemos Stella, que é a esposa de Eben. Porém, eles estão separados, então ela está fazendo algumas fiscalizações da cidade e quer sair dali rapidamente para pegar o último voo para longe. E aqui temos um caso de acidente totalmente improvável. Sério, como é que isso aqui acontece em um lugar que praticamente não tem trânsito? Os dois podiam se ver a alguns metros de distância. Nada que uma buzinada também não pudesse resolver, né galera? Agora, Stella não tem como chegar ao aeroporto e precisa ligar para Eben buscá-la. E essa não seria uma ligação que você gostaria de receber. Ele nem sabia que ela estava na cidade. Ela só ligou para pedir a carona mesmo. Então Eben mandou Billy levá-la até o aeroporto. Eben conversa com os donos do canil e pergunta se ele teve alguma briga com alguém que pudesse ter feito aquilo com os animais. E depois ele fala que iria encontrar quem tivesse feito aquilo. Bom, a delegacia dessa cidade não parece ter muitos policiais. Afinal, com o tamanho da cidade, realmente não deve acontecer muita coisa por lá. Ao chegar na delegacia, a avó de Eben comenta que houve um ato de vandalismo no utilidor. E aí, finalmente, ele fica desconfiado de algo. Porém, ele só pede para ligar para duas cidades e perguntar se eles tiveram alguns problemas. Mas o correto era ele ligar falando sobre os problemas que ele teve, dizendo que os telefones via satélite foram queimados. Dessa forma, se Barrow ficasse incomunicável, uma cidade vizinha saberia o que está acontecendo e mandaria alguém até lá para verificar, ou até mesmo informar os militares de que algo estranho está acontecendo com aquela cidade, pois apenas nevascas extremas fariam uma cidade ficar isolada e incomunicável. Eben vai até o utilidor e descobre que o helicóptero desse cara foi praticamente desmanchado. Isso aqui deve chamar a atenção desse cara, né? Telefones queimados, cachorros mortos e um helicóptero desmontado. Alguém ou alguma coisa quer manter vocês presos e incomunicáveis nessa cidade. Além da estação de comunicação que vai ser destruída a seguir. E se eu fosse os vampiros, eu iria furar pelo menos 1 ou 2 pneus em cada carro, para essa galera não ter pra onde fugir. Já na estação de comunicação, trabalha um dos caras mais idiotas do mundo. Pois assim que a luz se apaga e ele escuta gritos animalescos fora do local, ele decide que é uma grande ideia pegar a lanterna e ir investigar. Que gênio! Tudo bem que ele não sabia que iria encontrar vampiros no lado de fora, porém ele tá no Alasca, existem ursos polares e lobos por lá. E mesmo que você ache um urso polar fofinho, ele talvez não pense o mesmo de você e acabe te atacando só pra ver se você tem um gosto bom. Além de lobos que, caso estejam famintos o suficiente, eles podem atacar humanos em raras ocasiões. Dessa forma, escutar um rugido lá fora e ir investigar sem estar armado é praticamente querer concorrer ao prêmio de Darwin de mortes idiotas. Então, é óbvio que esse cara foi morto pelos vampiros, que à primeira vista são extremamente rápidos e agressivos.
Enquanto tudo isso acontece, Stella está perdendo seu último voo. E ao contrário do que o filme mostra, dizendo que após o último dia de sol não existem mais voos, é possível reservar voos durante todo o período de escuridão, indicando que a cidade não ficaria completamente isolada, o que acabaria atrapalhando um pouco o plano dos vampiros, pois uma hora ou outra chegaria um avião na cidade, e mesmo que eles matassem todo mundo, quando aquela aeronave não retornasse, alguém viria tentar entender o que está acontecendo. E outra coisa, a comunicação com aeronaves e aeroportos seria cortada, o que levantaria mais suspeitas. E aí, Eben acaba encontrando com um cara que estava causando todos os problemas na cidade, e ele acaba prendendo ele e levando o cara para a delegacia. E enquanto ele reclama do dia que teve com Stella, o maluco fala pra ele esperar que ainda tem mais coisas por vir. E a primeira coisa que eu faria seria interrogar esse cara assim que chegasse na delegacia. Porém, ele fica tentando entender como o cara chegou lá, em vez de tentar descobrir se ele tinha cometido os vandalismos, e o principal seria descobrir o porquê ele estava fazendo aquilo. Logo, eles descobrem que as linhas telefônicas e a internet pararam. E logo, o maluco começa a falar mais sobre o que está por vir, dizendo que eles estão vindo e praticamente confessa tudo que ele fez no mesmo momento que a energia da cidade é cortada. Bom, ir até a torre de celular agora não vai adiantar nada. Obviamente alguma coisa está vindo e ela não está vindo para brincar. Quando ele chega na torre, Eben encontra tudo destruído e um rastro de sangue até a cabeça de Gus. Finalmente, o xerife entrou em modo de sobrevivência. Ele só precisou ver a cabeça de alguém em uma estaca. Eben retorna para a cidade e manda todo mundo carregar suas armas e irem para suas casas, caso tenham um gerador. Quem não tiver um gerador, ele manda ir para a lanchonete. Bom, após ver que um cara foi morto, eu também iria mandar todos pegarem as armas, mas eu tentaria deixar as pessoas em 2 locais, pois largar elas sozinhas em casa só deixaria isso aqui acontecer. Afinal, esses vampiros são extremamente rápidos e conseguem pular por janelas de vidro facilmente, e depois arrastar qualquer um para fora. Mesmo que você fique vigiando a janela da sua casa, se você não estiver em números, fica bem complicado de parar os vampiros. Então, a ideia aqui seria procurar por locais que pudessem ser reforçados e tivessem poucas entradas. A delegacia, o utilidor ou qualquer casa que tenha um porão ou sótão podem ser utilizados. Dessa forma, você deveria juntar todas as pessoas armadas e separar elas em grupos, para ter pessoas o suficiente para vigiar as janelas do lugar que você estiver, evitando surpresas assim. E você pode até falar que os vampiros iriam tacar fogo no local, porém, eles não iriam correr o risco de colocar fogo na comida. E o conselho que o maluco deu de barricar as janelas é algo que poderia ajudar inicialmente. Porém, esses vampiros têm alguma inteligência, então eles conseguiriam localizar onde você está por causa das barricadas nas janelas. Além dos locais mostrados no filme, a cidade de Barrow possui locais como esse mercado, que podem ter a porta reforçada e poucas janelas, e possivelmente tem vários locais que você pode se esconder. O garoto acaba caindo em uma armadilha do prisioneiro, achando que o cara iria arrombar a fechadura com um pedaço de plástico, e ele é pego pelo cara. Mas logo, ele leva um tiro de Eben e aí o cara resolve fazer as perguntas para ele. Eben e Stella resolvem sair para ir até a parte sul da cidade. Porém, no meio da viagem, eles avistam algo e cara, esses vampiros são rápidos demais. Eu sei que eu já falei isso, mas um deles acabou de subir em um carro em movimento, que devia estar a pelo menos 50 km por hora. Os dois conseguem se livrar do vampiro, e depois disso só ficam dando voltas pela cidade sem fazer nada. E logo eles escutam Ellen gritando no walkie-talkie. E eles chegam na delegacia com Ellen morta e Jake desaparecido. E aquele maluco ainda está preso na cela pedindo para ser morto. Na lanchonete vemos um grupo reunido lá, conversando sobre os vampiros, dizendo que eles não param de vir para cima. E também não sentem os tiros. Provavelmente porque você deve estar mirando no lugar errado.